Vamos falar sobre dinheiro? Hoje, no seu programa sobre investimentos e educação financeira, falaremos sobre minimalismo. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu estou aqui com a Elaine Yamaguchi, que é personal organizer e vai contar tudo para a gente. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada, Lu. Adorei o convite. Eu que adorei ter você aqui. Começa contando para a gente o que é que a personal organizer faz. Então, o trabalho da personal organizer é realmente trazer não só a organização para dentro de uma casa, como trazer muitos ganhos, como espaço, qualidade de vida. E o minimalismo tem tudo a ver com isso, né? Por isso adorei o tema da nossa conversa. Que legal! Começa contando pra gente, então, o que é o conceito do minimalismo. Exatamente, o minimalismo é um conceito, né? É um conceito de mudança de vida. É um processo, né? Às vezes a pessoa acha assim, eu vou ficar minimalista e isso vai acontecer da noite para o dia. Não, é todo um auto-reconhecimento, onde você vai se reconhecendo nesses novos valores, vai aplicando, aquilo vai fazendo sentido e vai operando mudanças dentro da sua casa, de tudo da sua vida, né? E a gente às vezes pensa que minimalismo é não ter mais nada, virar uma pessoa completamente desprovida de tudo. Exatamente. Mas não é isso, né? Não. Até pela origem do nome, né, de minimalismo, a pessoa relaciona muito com o mínimo. Né? E ela acha que ela vai ter que viver com o mínimo, que ela não vai poder ter mais nada. Daí eu não quero ser minimalista. Mas o minimalismo não é isso. O conceito dele é extremamente amplo. Porque ele fala sim de você viver com menos, mas não é viver com menos, é viver com o suficiente. O que é o suficiente? Né? Entre o que é muito menos e o que é suficiente, o que eu realmente preciso. Exatamente. E o suficiente para mim não é o suficiente para você. Então esse conceito, ele é bem amplo. Às vezes as pessoas me perguntam assim para mim, Elaine, quantos pares de sapato eu tenho que ter para eu ser minimalista? Não tem essa conta, não existe essa regra. Porque o minimalismo ele é exatamente a ausência de regras. Então, a quantidade de sapato que você tem não é a que é suficiente para mim e vice-versa, né? Por conta do nosso estilo de vida, de trabalho e tudo mais. Então, ele é muito pessoal. Que legal. Mas nessa sua experiência, nessas suas andanças, por exemplo, sapatos, bolsas, você já viu isso em realmente muito excesso? Já. Muito excesso, muito excesso. De você já não ter mais onde caminhar dentro de um espaço, né? Às vezes a gente acha que o acumulador é só aquela pessoa que a gente vê naqueles programas dos Estados Unidos, mas não, ao nosso redor tem muita gente, né, acumulando muitas coisas. E você aí, o que você tem acumulado? E a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes a gente está gastando um dinheiro que a gente não tem para comprar algo que a gente não precisa e para agradar alguém que não está nem aí para a gente. E nesse conceito, né, Elaine, a gente também tem outros ganhos, né? Porque quando eu deixo de comprar aquilo que eu não preciso, eu estou deixando o dinheiro ser usado para outras coisas, não é isso? Exatamente. Porque, para mim, o minimalismo ele é uma questão de saúde mesmo, saúde física, saúde emocional, saúde financeira. E quando você para de comprar coisas desnecessárias, está sobrando dinheiro na sua conta bancária, por exemplo, e você pode investir em outras coisas. Tem um autor que eu gosto muito, o Josh Becker, que ele diz assim, todos somos minimalistas em algum momento. Se eu não estou sendo minimalista com coisas, eu estou sendo com a minha conta bancária, privando a minha família de uma viagem, por exemplo, porque eu estou gastando com coisas desnecessárias. Isso é fantástico. Você aí já pensou nesse conceito? Que quando a gente está gastando com aquilo que a gente não precisa, a gente está justamente desviando esse fluxo. E aí eu vou ter que ser minimalista realmente em outras coisas. Talvez coisas importantíssimas. Saúde, educação, lazer, moradia. Exatamente. Que não seja agora, mas lá na frente, talvez, no momento de aposentadoria. Exato. E você vê, Elaine, no seu dia a dia, objetos que nunca foram usados? Muitos objetos. Roupa com etiqueta, que são doadas com etiquetas que nunca foram usadas. Na cozinha, a gente vê muitos utensílios desnecessários, tipo uma gaveta de utensílio. E você só vai olhar para aquilo porque você está precisando daquele espaço. Aí, então vamos ver o que tem aqui. Aí você tem, eu descobri esses dias, um utensílio para tirar a folha do morango.
E aí você tem um boleador para fazer bolinha na melancia, e tem um para descascar abacaxi, E aí você fala, se eu tivesse uma faca boa, eu substituiria 30 itens dessa gaveta e estava resolvido. E tudo bem, né? Eu confesso, eu já comprei uma escovinha de lavar milho. Totalmente supérfluo. E quando a gente faz isso, muitas vezes você compra por impulso e vai acumulando e vai guardando e esquece que aquilo está ali. Exatamente. Né? E como que é esse processo para desapegar? Como que a pessoa consegue falar, tudo bem, eu abro mão da minha escovinha de lavar um milho? Como é que é isso? Então, você precisa mostrar para essa pessoa que realmente aquilo é desnecessário. E as perguntas que a gente faz, né? Mas você realmente usa isso? Você leva a pessoa a pensar, não, eu realmente não uso. Então me fale mais sobre isso. Perguntas que fazem despertar Exatamente. esse sentimento de que eu não preciso. Quer saber quais são as perguntas? Então não saia daí que a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta para falar mais sobre dinheiro e hoje o tema é minimalismo. Para essa conversa nós estamos aqui com a Elaine Yamaguchi e agora vamos fazer aqui aquele momento revelação. Ela vai contar para a gente quais são as perguntas que a gente precisa se fazer e que ajudam a gente a perceber que a gente não precisa de algumas coisas. Conta tudo para a gente, Elaine. Primeira pergunta que você tem que fazer, eu realmente preciso disso? Quando você estiver fazendo qualquer compra, eu preciso disso? Segunda pergunta, eu tenho onde guardar? Porque isso faz muita diferença. Às vezes você está comprando um item que não cabe na sua casa, ou não cabe mais no teu armário. Então essas perguntas são interessantes. E na hora de desapegar, é pegar aquela peça e dizer, gente, qual foi a última vez que eu usei isso? Por que eu comprei? Pois é, e a gente às vezes deixa aquilo lá, né? E de repente você pensa, não, mas eu usei outro dia. E é 2 anos atrás, né? São 3 anos. Isso também é frequente. Qual é o tempo que se eu não usei aquele objeto, a chance de eu não usar nunca mais é muito grande? Na verdade, eu não julgo muito o tempo, né? Porque às vezes é um casaco que você é de inverno e você vai usar quando você for viajar novamente, de repente para neve, enfim. Então eu não uso muito tempo, mas eu uso assim, o que você comprou, experimentou e não usou. Tem muito disso. Você compra uma roupa e você coloca... Não. Aí você tenta mais uma vez, não. Só que você deixa ali, no armário. Sim. E aí, às vezes, também a gente compra uma coisa que não tem mais nada a ver com o restante, né? Sim. Não combina com o guarda-roupa, não combina com o restante da casa. Também é uma reflexão que a gente tem que fazer antes, né? Com o que eu vou usar? Isso. Ele combina com quais outras peças? Eu sempre digo que a gente precisa ter na nossa casa, ou no nosso armário, na nossa vida... 2 tipos de coisas que são bonitas ou úteis. Se ela não se enquadra em nenhuma dessas duas, ela tem que sair. Por exemplo, um balde. O balde não é bonito, mas ele é útil. Fica. Agora, eu tenho um vaso. Ele não é útil. Ele é até útil porque ele é enfeita, mas ele é bonito. Fica. Agora, se não enquadrou em nenhuma das duas... Gente, tem aí coisas na sua casa que não sejam bonitas nem úteis? Se não forem, já separe e faça a sua doação. E aí tem um outro ponto, a gente está falando muito aqui do material, né, do que é monetizável. Então a gente tem um valor claro para um balde, para um vaso, mas tem um outro ponto, né, que quando eu estou organizada, eu consigo também ganhar tempo, porque eu me arrumo muito mais fácil, não é isso? Muito, muito. A organização, ela traz diversos benefícios. Um deles é esse, porque Porque o minimalismo não é você tirar coisas, mas é você tirar o que distrai a sua atenção. Então, por exemplo, quando eu tiro as roupas que eu não uso, que não me servem, que não me favorecem, que não caem bem, eu elevo aquelas que me caem bem. Então, eu começo a olhar para elas e a partir disso eu me visto melhor, eu me visto mais rápido, porque tá não tudo perco tempo. fácil, tá tudo acessível.
Excelente. E nesse momento, um outro fator é a caridade. Então, sempre pense que aquilo que não serve para você, enquanto está bom, enquanto é útil, é que ele deve ser doado. A gente não deve esperar, né, de estar destruído, um pé de meia que não tem o outro par, aquele tênis que já não tem mais sola, esse já não tem mais jeito. Esse é lixo, né? E quando eu vou fazer um descarte, eu separo o que é lixo. Isso. O que é lixo, o que é doação e o que eu posso vender também. Porque às vezes você quer vender aquilo ali e tudo bem também. A doação, eu sempre digo, né, que o que sobra no seu armário é justamente o que falta no armário de alguém. Isso é muito real, é muito real. Então, você aproveita para desafogar a sua casa e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas nesse momento tão necessário. Exatamente. Agora a gente está vivendo um momento de troca de estação. Exato. A gente começa a entrar num período mais frio e, de repente, aqueles vários casacos que você não usa pode aquecer aí uma família, né? Um cobertor que esteja sobrando, meias, toucas, tudo que puder ser doado e que vá ajudar outras pessoas faz muito bem. Elaine, conta pra gente aqui como que a pessoa consegue fazer para falar com você. Deixa seus contatos pra gente. Ah, claro. A maior presença hoje é no Instagram mesmo, e o meu Instagram é EY Organizer. EY Organizer, muito bem. E qual é a mensagem que você pode deixar para que a gente tenha esse conceito incorporado na nossa vida? Que a gente pode sim viver com menos, que a pandemia nos mostrou isso. Eu não preciso hoje sair de casa para fazer uma academia ou gastar para isso, mas eu posso ficar em forma dentro da minha casa, eu posso meditar na minha casa. Eu não preciso de muitas lojas abertas, eu posso olhar para dentro do meu armário e ver tudo que eu tenho. Então, é melhor que eu olhe para dentro. Ser uma pessoa minimalista é ser uma pessoa coerente com o mundo atual. Excelente essa frase, e essa coerência tem tudo a ver com este cenário, com essa nova forma de pensar. A pandemia está aí, é uma realidade, mas o que a gente pode fazer com ela em relação à transformação de nós, da nossa família, dos nossos filhos, é muito importante. E quem tem crianças, deve envolver as crianças nesse processo? Sempre, sempre. Fazer de uma forma lúdica, que eles entendam que aquilo ali está sendo doado, vai para outras famílias, vai ajudar. Então chama eles para ver os brinquedos, ver o que eles não brincam mais, roupas. E aí você vai criando este conceito. Então eles vão ser adultos que já estão acostumados com isso, não vão ter tanto apego em algumas coisas. Sim, e agora falando de apego, esse desapego também foi uma questão importante, que talvez a gente tenha percebido, né, o quão é necessário que a gente não tenha ali o coração fixado em coisas somente materiais, que são passageiras, né, e são situacionais. Isso é muito lindo e é muito real, e o minimalismo ele te mostra isso com muita frequência, né? Que quando você tira esses excessos, você tira o que te distrai, sobra o que é importante. Exatamente. Né? Talvez a gente nunca tenha percebido o que é tão importante quanto neste momento atual. E o tempo, né? O tempo livre, que a gente possa fazer outras coisas, se dedicar ao que realmente importa, é o nosso maior tesouro. É verdade. Elaine, um prazer enorme estar aqui com você. Muito boa as suas palavras, as suas recomendações. E eu realmente espero que isso valha aí para a sua vida. Eu que agradeço. Não saia daí que a gente volta já com mais dicas para cuidar bem do seu bolso. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro, com um convidado especial, o professor, mestre Giuseppe Hilário. Seja muito bem-vindo, Giuseppe. Muito obrigado, Lu. O prazer é nosso estar aqui conversando sobre esse assunto tão interessante e pertinente, né? Nesse momento que estamos passando.
É isso daí, a gente falou sobre minimalismo bastante no começo do programa e agora eu gostaria que você trouxesse para a gente toda a sua sabedoria sobre a simplicidade para se investir, que às vezes parece ser tão complicado, mas como isso pode ser introduzido na nossa vida de forma simples? Exatamente, né? Existe um preconceito, né? Ou eu diria assim, por falta de cultura, né? Quando a gente fala do nosso país. As pessoas acham que investir é para uma elite, né? Para pessoas que têm muito dinheiro. Isso não é verdade. Então, hoje em dia, isso até era, né? Era assim antigamente, mas hoje não. Existem muitas corretoras, muitas opções que as pessoas podem começar a investir com pouco dinheiro e começar a aprender e desmistificando, né, esse universo aí do mundo dos investimentos. Então é um mito dizer que é preciso ser rico, ter muito dinheiro para começar a investir? Com certeza. No Brasil a gente tem muito aquela coisa, né? É poupança ou casa. A gente sempre investe. Vou colocar meu dinheiro aonde? Colocar na poupança. Eu vou ter que comprar uma casa para alugar, viver dia do aluguel. Mas existe, hoje com R$100 você pode investir em casas, né? Coisa que numa R$100? Casa, Fala de novo. Quanto? R$100. R$100. Conta pra gente isso. Então, para você comprar uma casa com 100 mil, é pouco provável que você vai conseguir, né? Mas com R$100 é possível, quando a gente está falando de fundos imobiliários. Então eu posso ser dono de imóveis começando com um pouquinho, com R$100. R$100, exatamente. Você vai comprar um pedacinho do imóvel, mas você vai ser dono de um pedacinho do shopping, você vai ser dono de um galpão de logística, você vai ser dono de um patrimônio, de um pedaço do patrimônio. E aí, o que é o interessante? É que isso começa a entrar na sua mente que você está investindo. E aí, no outro mês, você compra mais um pedacinho, no outro mês, mais um pedacinho, e isso vai dar um pedação, né? Se isso fazer parte da sua vida, né, como investidor. Muitas vezes as pessoas compram uma casa pensando no aluguel, né? Puxa, vou comprar esse imóvel, vou viver de renda. Quando eu faço esse tipo de investimento, isso também é uma verdade? Então, você investir em imóveis, sim, claro, né? Assim, é um bom investimento? Pode ser um bom investimento. Você tem que analisar aonde que é esse imóvel, né? Se esse imóvel está numa região que vai se valorizar, mas tem também o lado negativo, que você vai ter, por exemplo, a depreciação do imóvel, esse imóvel pode ficar vazio, e você tem a manutenção do imóvel, e do outro lado, investindo em imóveis através de fundos imobiliários, você vai ter alguém cuidando de tudo isso para você. Você não vai ter esse contato direto com o seu inquilino. E como um shopping, por exemplo, é pouco provável que ele vai ficar vazio, sem inquilino nenhum. Sempre vai ter inquilino lá dentro, né? E esses inquilinos, eles pagam ali aluguel e eu também ganho isso? Você ganha, exatamente. Esses inquilinos, eles vão pagar no shopping, por exemplo, né? Todas aquelas lojas pagam aluguel para estar lá. 95% de tudo que é arrecadado do lucro do shopping é distribuído com quem tem essas cotas dos fundos imobiliários. E melhor ainda, né? Sem pagar imposto de renda, isento de imposto de renda. Olha isso. Um inquilino, você pagaria o imposto de renda. Ele declara o aluguel e você tem que pagar imposto de renda sobre esse aluguel. Quer dizer, eu ainda tenho uma mordida enorme do leão vindo ali em cima dos meus investimentos. Exatamente. Nos fundos imobiliários isso é isento. Você não tem que pagar isso. Giuseppe, qualquer pessoa pode começar a investir assim devagarinho, de 100 em 100 reais? A partir de qual idade que é possível fazer isso? Então, idade, assim, é possível, quem é menor, né, de idade, pode investir? Pode investir. Isso é lógico, isso vai estar atrelado a um responsável, mas você pode abrir conta para menores também. Eu tenho um filho que tem 11 anos, né, e ele já investe, por conta, eu oriento ele, né, mas isso deveria ser muito comum, né, na vida das pessoas no nosso país, como é assim nos Estados Unidos. Lá é muito comum, né, porque os pais já sabem disso, passam para os filhos. Então os pais têm que começar a investir com um pouquinho, com 100 reais, pode investir com 100 reais. Mas o grande ganho que eu vejo nisso é colocar 100 reais e aprender, a aprendizagem que você vai ter. Porque a partir do momento que você coloca 100, 200, 500 reais num fundo imobiliário, você vai querer ficar olhando. Você vai acompanhar diariamente, eu tenho certeza, você vai ficar olhando se aquilo ali está se valorizando, está se desvalorizando. E aí a aprendizagem que você vai ter em cima disso que é o maior ganho. Excelente as dicas. É sempre bom lembrar que a gente precisa respeitar o próprio perfil de investidor, ver se isso está aderente, mas eu não preciso esperar para começar quando eu tiver muito dinheiro.
E aí, de repente, a gente pega aquelas dicas que a gente teve de como comprar menos, gastar menos em casa e direciona isso para o mundo dos investimentos. Exatamente. De forma consistente e recorrente, não é mesmo? Com certeza. Aliás, eu adorei muito, viu? Falando sobre minimalismo, assim, muito interessante, muito pertinente. E a gente pode realmente, assim, tem tudo a ver com investimentos. Porque se você gasta tudo que você ganha, é o chamado fio condutor, né? Passa por você e vai embora, passa por você e vai embora. E a hora que você perde um emprego? Né? E a hora, se você é um empresário, né? Você perde clientes? E aí? Então, a gente tem que ter, pelo menos, antes de investir, começar a fazer o chamado um fundo de segurança. Excelente, gente. Esse é um ponto muito bem lembrado, porque os problemas como esse que a gente vive, que afetam a todos, são mais pontuais. Mas as questões ali inerentes à sua família continuarão acontecendo. E para esse fundo de segurança, o que eu posso também investir nessa linha de começar de pouquinho em pouquinho? Exatamente. Aí já não seria fundos imobiliários, né? Porque fundos imobiliários é renda variável. Então, a renda variável é aquele dinheiro que eu não vou precisar agora no curto prazo. A perder de vista. Deixa lá para frente. Por quê? Porque é variável e vai variar. É variável, né? Aquela pergunta, né? Quanto rende? Não sei, é variável. Exatamente. Certo? E vai variar para cima? Vai variar para baixo? Vai. Porque no longo prazo é fundamento, se o fundo imobiliário é bom, ele tem fundamento, ele vai subir, vai se valorizar. É natural isso. Mas no dia a dia é especulação. Tem muita gente comprando, muita gente vendendo, então a cota ela começa a valorizar e desvalorizar. E vai que você investe o seu fundo de segurança em fundos imobiliários e justamente quando você precisa do dinheiro, ele desvalorizou. Você vai ter que tirar esse dinheiro com prejuízo. Então, a gente recomenda para esse fundo de segurança investir em ativos de renda fixa. Né? E aí, qual renda fixa? Aí é outra conversa, né? Também não é qualquer lugar. Que a gente vai te trazer de novo em outro programa para você contar tudo isso para a gente. Excelente. Professor Giuseppe, quem quiser conversar com o senhor, qual que é o seu contato? Bom, vou deixar aqui meu WhatsApp, né? 99761-7402, DDD 12. É isso aí. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento. É um prazer falar com você. Nossa, o prazer é nosso. Foi uma ótima conversa, né? É muito bom a gente poder compartilhar bons conhecimentos com outras pessoas para que elas multipliquem coisas boas, né? E o nosso mundo melhore, né? Essa é a ideia. É isso aí. Vamos multiplicar a corrente do bem. Eu te espero lá nas redes sociais, no YouTube, @LucianeQuedo, vamos falar sobre dinheiro. No Instagram, @LucianeQuedo. Mande suas dúvidas, seus comentários e a gente se vê na próxima semana. Até breve!